R$ 950. Pasmem, porque tem gente cobrando este absurdo na internet por Caminho das Borboletas, meus 405 dias ao lado de Ayrton Senna. Livro de Adriane Galisteu, em depoimento ao jornalista Nirlando Beirão, editado e esgotado inúmeras vezes lá em 1994 pela editora Caras, último ano de vida de Ayrton Senna da Silva. É sim um conto de fadas em que a menina humilde, de origem pobre, conheceu o ídolo máximo expoente do automobilismo brasileiro, tricampeão mundial de Fórmula 1, Ayrton Senna. Aqui tem detalhes até um pouco picantes da relação dos dois, em que Ayrton Senna, por exemplo, era bastante mulherengo, saía com modelos da mesma agência que a Adriane trabalhava, mas ao mesmo tempo era capaz de pôr pasta na escova de dentes da amada. Esses detalhes, admito que vou deixar de fora aqui no canal Bolas e Livros, lembrando que o único ponto que quero trazer para fora das pistas é exatamente no funeral de Ayrton Senna, ao qual, quer queira, quer não, Adriane Galisteu foi rebaixada do posto de viúva e aí colocada a Xuxa. Muita história aqui, muito bastidor, e talvez por isso este livro tenha assim voltado à tona e por aí estejam cobrando este valor. Não que eu acredito que muita gente compre por R$ 950, mas este é o valor que a gente encontra em livrarias virtuais na internet. Eu mesmo tenho que admitir que não paguei este preço e até li este livro de uma forma corsária, digamos assim. Sei que existem traduções ao redor do mundo, mas não as encontrei e tampouco pagaria esses R$ 950 para ler este livro aqui, que tem sim o seu valor. É uma história muito bonita e um depoimento muito fidedigno, muito bem escrito pelo falecido jornalista Nirlando Beirão. Então, passando pelo lado da fofoca, o único ponto fora das pistas que eu quero apontar aqui é exatamente esta rivalidade que ou existiu, ou a imprensa nutriu, ou os fãs nutriram sobre Adriane Galisteu e Xuxa. A Adriane Galisteu até propõe uma pegadinha recente em um comercial da Fiat, em que aparece com botas brancas, mas na verdade ela está fazendo menção ao primeiro Fiat Uno, o primeiro carro dela, um Fiat Uno, presente de Ayrton Senna para a namorada. Sobre este momento, a Adriane Galisteu é até elegante e escreve assim: no meu torpor, não senti 1 milímetro de estranheza ao reencontrar ali a ex-namorada de Ayrton Senna. Estranhei isso sim, quando minha chegada provocou nela um imediato efeito gangorra. Foi eu sentar e ela se levantou. Buscou o lugar do outro lado, num outro conjunto lateral de cadeiras. E aqui a Adriane admite, sim, este até, digamos, covarde momento do velório do Ayrton Senna. A Adriane ganha um broche verde, de fundo verde, com a letra F ao centro, que indicava familiar e não amigo ou imprensa. Mas quem está ali a todo momento ao lado da família e ao lado do caixão é mesmo Xuxa. Ela mesmo fala porque foi levada em uma van, inclusive com pilotos de Fórmula 1. O pós-fácil desse livro é do Emerson Fittipaldi, Christian Fittipaldi também estava nessa van, Alan Prost, Gerhard Berger, muito amigo, e já conhecia a Adriane Galisteu desse envolvimento com Senna, Berger, companheiro de Ayrton Senna no período de McLaren. É sabido, e aqui a gente tem que acrescentar, que havia naquele GP de Imola, naquele GP de San Marino, foi entregue a Ayrton Senna uma espécie de dossiê. Eu tô medindo bastante as palavras porque tem muitos fãs do Ayrton Senna espalhados pelo mundo e aí o cara não tá aqui para se defender. Então, chega a ser um pouco... A gente tem que ser bastante cuidadoso com isso. Mas hoje, 30 anos após o ocorrido, a gente tem que ter bastante clareza. Chegou ao conhecimento de Ayrton Senna uma maleta, uma espécie de dossiê com gravações, escutas telefônicas, fotos, bilhetes em que ela teria trocado com o ex-namorado. Ayrton Senna já tinha tido um acesso de ciúmes, até um quê machista, que hoje a gente identifica como machismo, em que não gostava de que Adriane Galisteu posava para fotos, posava até sensual para as fotos ao redor do mundo. Imagina o prato cheio que isso não era para a imprensa, armando a namorada do tricampeão mundial de Fórmula 1 nas capas de diversas revistas ao redor do mundo. Por outro lado, Senna, sim, era um apaixonado, estava apaixonado por Adriane Galisteu,
passaram o último ano e meio da vida do piloto juntos, moraram juntos na Rua Paraguai, aqui em São Paulo, e iriam morar juntos na temporada europeia de Fórmula 1. Agora vamos sim falar de pista de acordo, claro, com o que está no livro de Adriane Galisteu. É bastante claro que Senna tinha o interesse de correr 2 anos pela Williams. Ele tinha feito testes em 1984 pela equipe de Frank Williams e havia ficado encantado com aquela postura daquele chefe de equipe. Foi tricampeão na McLaren, tinha bastante história, mas sentia que estava na hora de dar o próximo passo e dirigir a Williams. Seria o melhor carro, então o melhor carro com o melhor piloto e, como o Senna relata, a Adriane Galisteu, o melhor chefe de equipe. Então essa trinca estaria perfeita, esse tripé estaria perfeito. E assim, Senna diz em conversa telefônica para Adriane Galisteu após os primeiros testes ainda de pré-temporada: sinto que cheguei aqui com 2 anos de atraso, o carro está virando fio. Senna era fã do pentacampeão mundial de Fórmula 1, o argentino Juan Manuel Fangio, que lá em 1956 correu e foi campeão pela Ferrari também. Tenho até anotado aqui para não falar besteira, ele foi campeão pela Alfa Romeo, pela Maserati, pela Mercedes e pela Ferrari, depois ainda conquista mais um título em 57. Mas aí vem o fatídico 1º de maio de 1994, aquela data em que todo mundo se lembra onde estava, com quem estava, o que estava fazendo. Naquele fim de semana, e segundo relatos no livro, Senna passou por todo tipo de pensamento. Passou da raiva pelo acidente de Rubens Barrichello, da tristeza por perder um amigo, Roland Hassenberger. Tenham cuidado para falar algumas palavras no YouTube, que o YouTube não deixa, e venha na pista ainda, e Senna não admite aquilo. Numa ligação telefônica, Ayrton Senna diz a Adriane Galisteu que já estava na casa de amigos em Portugal, na casa em que eles compartilhavam com os amigos. Ayrton Senna diz assim, após o acidente do austríaco: sabe de uma coisa? Eu não vou correr. Senna, segundo Adriane Galisteu, estava com a voz trêmula e com bastante raiva daquele momento na pista. Estão dizendo que ele morreu no hospital para justamente ter corrida. Senna, então, cogita em não participar do GP de Imola em San Marino naquele final de semana de 1994. Após uma conversa, um jantar com o irmão Léo, com o Braga e com o Galvão Bueno, narrador esportivo, ele é convencido de certa forma, falou: Senna, você sabe como eles são, vai ter corrida de qualquer jeito. Becão, está se sentindo melhor? E ele não chorava, mas sua voz era um fiapinho. Olha, minha cuca está no pé. O Braga, o Léo e o Galvão Bueno estão aqui. Graças a Deus, saímos para jantar, conversamos, estou melhor. Uma tradução: ele iria correr para vencer. Estou preparado para sentar no carro e acelerar fundo. Seu generoso coração preparava em segredo uma surpresa. Em vez da bandeira do Brasil que ele costumava acenar nos dias de vitória, já tinha encarregado a um amigo de conseguir uma bandeira da Áustria. Seria a sua homenagem ao infeliz Roland Hassenberger. Este, então, é Caminho das Borboletas. Caminho das Borboletas porque era um lugar em que Adriane Galisteu se propôs a correr para acompanhar o tricampeão mundial. Gostava de fazer sua caminhada, fazer seu exercício, fazer sua corrida, e tinha bastante borboleta por ali. Também tem um momento em que ela fica sentada numa pedra pedindo alguma luz, uma inspiração, depois desse duro baque, né? Duro baque, imagina, pra mim com 7 anos, imagina pra Adriane Galisteu, que morava com um cara com 21 anos e realmente estava vivendo este conto de fadas bem retratado por aqui.